ser o rendimento de um líder? E é possível melhorar o desempenho destes profissionais? Para responder estas e outras questões, temos aqui conosco um entrevistado especial. Está com a gente no estúdio, Christian Barbosa. Olá, Christian, bem-vindo ao programa. Olá, obrigado. Christian Barbosa é empreendedor, consultor e escritor, especialista em administração do tempo e produtividade, especialista também em tecnologia com mais de 12 anos de experiência. Christian desenvolveu diversos projetos e soluções pioneiras no mercado, como o lançamento dos primeiros portais de conteúdo da América Latina e os primeiros softwares de gestão de conteúdo na internet. Autor de vários livros com destaque para a gestão do tempo. É constantemente apresentado como case de sucesso pelas revistas Exame, Veja e Você S.A. Christian, vamos começar essa nossa conversa e saber como deve ser encarada a questão da produtividade para os líderes. Bem, acho que hoje é fundamental que o líder aprenda a ser, primeiro, ele próprio produtivo, segundo, a ter produtividade na sua equipe. Acho que a coisa que está mais em extinção hoje dentro das empresas, sem dúvida nenhuma, é tempo. A gente tem muita meta, tem muito processo, tem muita estratégia, a gente tem tudo isso. Mas todas essas coisas são feitas por um único elemento, pessoas. E pessoas para executarem metas, processos, projetos, precisam de tempo. Ou seja, sem tempo não há execução, não há projeto, não há meta, nada disso. Então o papel do líder é, ajude a sua equipe a ter mais tempo. Se a sua equipe não tiver mais tempo, com certeza a sua meta e estratégias vão falhar. Então o papel hoje do líder é ajudar realmente a sua equipe a ganhar mais produtividade, ganhar mais eficácia, ganhar mais tempo no dia a dia e principalmente equilíbrio. Porque aquela época do líder que pressionava o pessoal para ficar até o último minuto para entregar as coisas, até depois do expediente, está morrendo, não vai mais existir. Isso deve ser bem saudável hoje para as empresas. Quais são as ações no dia a dia de um líder que podem ajudá-lo a melhorar essa questão da produtividade? Bem, vamos dividir entre duas esferas, então. Primeiro tem o líder como pessoa. Então, o líder como pessoa, primeiro ele tem que aprender a gerenciar o seu próprio tempo. Então, isso não é uma coisa que você aprende na escola, infelizmente a gente não aprende isso na faculdade. Então, ele tem que aprender um modelo de gerenciamento do seu tempo para ajudar ele no dia a dia. Como que ele lida com as interrupções, como que ele lida com as urgências, como que ele lida com o seu e-mail, como que ele lida com esse volume de tarefas que ele tem na sua rotina. Então, aprender primeiro a gerenciar o seu tempo. Segundo, definir claramente o que é importante e do que não é importante. As pessoas que não têm clareza sobre o importante, elas com certeza vão jogar seu tempo no lixo. Então, assim, defina muito bem o que é realmente importante para mim como líder e para ajudar os meus liderados a terem mais tempo. E aí estamos falando de outra esfera que é a liderança produtiva para a equipe. Ele com foco de entender como que eu ajudo o meu time a ter mais eficiência, mais produtividade. Isso significa ter clareza no que é prioritário e do que não é, definir prioridades, porque hoje tudo é prioritário na empresa, todo mundo sai fazendo tudo. Criar um senso de importância, trocar isso do senso de urgência que as empresas estão acostumadas. Na empresa hoje é tudo para a última hora, é tudo para ontem. As pessoas às vezes têm que fazer milagre para fazer as entregas. E eu sempre digo o seguinte, que líderes urgentes criam equipes urgentes. Então é um reflexo, se você é uma pessoa urgente, a tua equipe vai ser urgente. E a pressa é inimiga da perfeição, né? Sem dúvida. Então assim, a falta de tempo gera maus resultados, gera falta de qualidade, gera problemas, não só na equipe, mas de equilíbrio pessoal também. E hoje quais são os problemas, os principais problemas que os líderes enfrentam no dia a dia? Bem, tem vários. A gente está falando de produtividade, estamos falando de problemas de tecnologia, então a gente está falando de e-mails, estamos falando de redes sociais, estamos falando de internet, que as pessoas perdem tempo. Estamos falando de problemas relacionados a foco. Então a gente tem hoje, que tem uma pesquisa que mostra que a cada 10 horas de trabalho, apenas 6 são produtivas, gerando desperdícios absurdos de dinheiro. A gente tem problemas com relação a reuniões, a gente tem reunião demais e pouco trabalho de verdade. Então, a gente fez uma pesquisa aí com mais de 5.000 executivos que mostrou o seguinte, que apenas 1/3 dos executivos tem reuniões que servem para alguma coisa. Os outros 2/3 das reuniões são tempo completamente jogado no lixo. Ou seja, reunião de mais, trabalho de menos em produtividade corporativa. Como os líderes conseguem começar a gerenciar o seu tempo? Quais são os primeiros passos nesse processo? A primeira coisa que eu sugiro é aprender isso. Você não nasceu sabendo, então queira ter vontade de fazer esse aprendizado. Porque muita gente acha a administração de tempo, e realmente a velha administração de tempo teve muitos problemas aí que a gente está falando em termos de resultados. Mas hoje a administração de tempo moderna ela pode efetivamente te ajudar a ter mais tempo. Então tira um pouquinho o preconceito de lado e vai ler um livro sobre isso, faça um curso sobre esse assunto, com coisas modernas que funcionem up to date. Aprendendo a ter mais tempo, você precisa ter primeiro uma ferramenta para aplicar isso que você aprendeu, esse método. Então eu recomendo, assim, de uma forma bem
fervorosa, que você tenha uma agenda ou um software ou use o seu smartphone, mas use ele de forma adequada, porque muita gente hoje distribui as suas demandas em vários lugares, usa o Outlook, usa uma agenda, usa um post-it, usa um caderno, e quando vai planejar aquilo não consegue planejar nada. Então use efetivamente bem a sua agenda, use a sua agenda de uma forma que te ajude a priorizar e planejar. Terceiro, persistência. Não adianta nada você querer ter tempo do dia para a noite, porque o ser humano, nós brasileiros, nós somos imediatistas, né? A gente quer ter tempo amanhã, porque amanhã eu quero ter 30 horas, e não dá para você ter um dia de 30 horas. Então o que é a dica? É persistir, você precisa de algumas semanas para essa coisa começar a entrar, esse novo modelo mental entrar no seu dia a dia. Quantas semanas? Hoje a gente sabe por pesquisa de 5 a 6 semanas, mas a gente sabe que as pessoas desistem da segunda para a terceira semana. Por então que precisa elas rever desistem? isso. Por N fatores, elas não são persistentes com relação ao hábito, o modelo mental delas é muito enraizado da última hora, então o modelo mais antecipado, mais planejado não é bem visto. Falta de disciplina, talvez? Falta de disciplina, às vezes o próprio ambiente não ajuda e a pessoa não consegue vencer aquele ambiente e ela acaba caindo na zona de conforto. E outra coisa, mudar não é fácil, né? Pode pegar qualquer mudança na vida das pessoas, ninguém gosta de mudar. Então você gostaria de mudar para ter mais tempo? É difícil isso. Então eu digo sempre o seguinte, que a gestão de tempo acontece de duas formas na vida do ser humano, pelo amor ou pela dor. Ou você muda porque você quer, ou você muda porque você vai ter um problema. A escolha é sua, o tempo uma hora vai te impor essa decisão. E aí você vai ter que escolher entre essas duas alternativas. É uma escolha que precisa ser bem pensada, né? Nós estamos conversando com o Christian Barbosa sobre produtividade para líderes. Lembrando que o Christian é um dos palestrantes do 3º Fórum Global de Liderança. Você que está nos assistindo, não sai daí, faremos um pequeno intervalo, mas voltamos já já. A única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. O programa Gestão Eficaz está sorteando o livro escrito pelo professor Achille Júnior, o livro Marketing Político e Eleitoral, uma analogia entre o mundo corporativo e a política. Se você quiser concorrer ao sorteio deste livro, mande um e-mail para nós. Nosso e-mail é gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Em breve, nós divulgaremos o nome do ganhador.
Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Eu estou de volta com Christian Barbosa, conversando hoje sobre a produtividade para líderes. Christian, montar uma equipe, gerenciar essa equipe, isso influencia na produtividade de um líder? Completamente. Primeiro porque a equipe não tem uma produtividade plena. Hoje a gente tem a maior base no mundo da estatística sobre produtividade. A gente gerencia milhões de equipes no mundo. Então, quando a gente olha uma equipe de 5, 6 pessoas, ou de 50 pessoas, de 200 pessoas, o que a gente vai ver? Que nós temos pessoas que conseguem manter um nível bom de produtividade, pessoas que têm uma deficiência, um gap de produtividade absurdo. É papel do líder fazer o quê? Dosar essas duas coisas. Não significa que a pessoa com gaps absurdos de produtividade é uma inútil, é uma ineficiente. Não, às vezes é uma pessoa que tem certos talentos que ele tem que saber aproveitar no momento certo. Então, o líder tem que ficar muito esperto com relação à sua própria equipe. Tipo assim, quem realmente é produtivo para determinados tipos de tarefa e quem não é tão produtivo assim, eu posso mixar o tipo de atividade. Se você souber aproveitar os pontos fortes e souber identificar os pontos fracos da sua equipe, a produtividade começa a aumentar. Porque são duas coisas que a gente vai ter que lidar a todo momento. Então o líder tem que entender realmente o que eu posso pedir para essa pessoa, o que eu não posso pedir. Observe seu time, monitore, faça uma forma de você monitorar o que é importante, o que é urgente, quem gera mais urgências, para que sejam variáveis para você identificar o que pode e o que não pode ser feito com o seu próprio time. Como o líder deve conduzir os projetos, a execução sob seu comando? Ele deve delegar tarefas? Como ele deve gerenciar esse processo? Eu acho que o líder precisa entender dois princípios muito importantes, o micro e o macro gerenciamento. Líder macro gerencia, a equipe tem que se micro gerenciar. O líder tem que estimular nas pessoas que eles façam esse micro gerenciamento. Se a equipe quiser macro gerenciar e o líder também, vai dar errado. Se o líder quiser micro gerenciar e a equipe macro gerenciar, vai dar confusão. Então o líder macro gerencia, a equipe micro gerencia. O que é isso? Líder, você tem que cobrar resultados, você tem que cobrar entregas. Não é para cobrar se a coisa vai ser feita na segunda, na terça ou na quarta. Isso é microgerenciamento, deixa o time fazer. Então você tem que ser o cara que diz o seguinte, olha pessoal, eu preciso desse projeto, e essa parte do projeto, tem que dividir em macro pequenas partes, eu preciso que entregue até quinta-feira. Se ele vai fazer entregar na terça, na quarta, na própria quinta, é problema dele. Você não tem que se preocupar com isso. Ele gerencia o tempo dele. Você gerencia a entrega, que é quinta-feira. E gerencia essa entrega com folga. Se você pediu na quinta, você deve ter a sexta para poder ter esse prazo final. Então aprenda a fazer isso. Outra coisa, deixa o time quebrar isso em pequenas tarefas. Porque a gente não executa o grande. As pessoas executam um pequeno no seu dia a dia. Então se a coisa é grande demais, o que vai acontecer? Não vai funcionar. As pessoas vão procrastinar, elas não vão fazer porque é difícil, porque é chato, porque é complexo. Então façam com que o time quebre essas tarefas em pequenas atividades. E principalmente, colaboração. Cada vez mais as equipes precisam de ferramentas de colaboração. Para você pegar projetos, quebrar em atividades, designar isso tudo via internet, ter um ponto de controle único, que você de um lugar único veja tudo o que você faz. Então precisa ter ferramentas de colaboração. Existem centenas no mercado hoje. Temos que aproveitar a tecnologia que existe hoje a nosso dispor, então. Senão você vai se perder. Tecnologia pode te atrapalhar, mas ajuda bastante se você souber usar. Christian, você citou priorizar ações, ter foco. Como é possível elencar quais são as prioridades para um líder? Como o líder deve fazer essa escolha no dia a dia? Na verdade, essa escolha não é feita pelo líder, essa escolha é feita pela estratégia da empresa. Então, olhe para a tua empresa, para a missão, visão, plano estratégico, para as metas do próximo ano, dos próximos 2 anos, e defina variáveis. O que é estratégico de verdade para a empresa? O que realmente é prioritário para a empresa? É, por exemplo, rentabilidade? É lucratividade? Market share? É share mind? Não sei o que é. Quais são os itens que a sua empresa tem? A partir dessas variáveis, escolha 3 itens dos mais importantes e a partir daí priorize. Então, você vai dizer para a equipe, time, mais importante para a nossa empresa este ano é rentabilidade, lucratividade e atendimento a cliente, por exemplo. São esses 3 pontos. E aí o time tem que priorizar suas atividades em função disso. Se tiver uma atividade que não tem nada a ver com isso, não é importante de ser feita, pode ser feita num outro momento. Não que você vai abandonar a atividade, mas você vai dar uma ordem de execução. E a ordem de execução tem que ser de acordo com o que é importante para a empresa. E não com o que é importante por uma vontade de alguém, às vezes um cara crachá que as empresas estão acostumadas a fazer, ou por aí vai. Tem que ser o que é importante para a empresa. Não tem execução, você tem bagunça, você tem desorganização.
Christian, nós estamos falando sobre a produtividade, focando na área profissional. Mas como o líder deve conciliar sua área da vida pessoal com a profissional, pensando também na produtividade, na qualidade de vida? Como é possível? A primeira coisa é entender que não existe vida pessoal e vida profissional. Você só tem uma vida só. Na verdade, se você fosse bipolar, talvez você tivesse realmente conseguir separar essas duas vidas de uma forma mais fácil. Mas isso não é a verdade. Isso quero dizer com isso que você não tem duas agendas também, você não deveria ter duas agendas. Se você está mal na sua vida profissional, entre aspas, aí, você vai levar isso para sua casa, você vai estar impaciente, vai estar mais nervoso. Se você tiver mal em casa, com algum problema em casa, você vai levar isso para o trabalho. Ou seja, a vida é única, ela se complementa, se mistura. Então quando eu falo de gestão de tempo, eu estou falando de gestão de vida. Isso significa fazer o quê? Colocar a sua vida pessoal dentro da sua vida profissional e vice-versa. Então no seu dia a dia de trabalho, por que não pagar uma conta da escola do seu filho, alguma conta pessoal sua, fazer alguma atividade para você? Deve fazer. O que a gente erra, e às vezes os líderes erram com isso, é querer separar completamente esses dois mundos. E não funciona, as pessoas ficam ansiosas, ficam nervosas, ficam preocupadas. Junta esses dois universos de uma forma planejada e priorizada, que você vai ver que você vai ter muito mais qualidade de execução. Eu sempre digo o seguinte, a sua capacidade de ser produtivo está diretamente relacionada à sua capacidade de estar em equilíbrio. Ou seja, sem equilíbrio, sem qualidade de vida, sem produtividade. Isso é um fato. Nós estamos conversando hoje com Christian Barbosa sobre a produtividade para líderes. O Christian, palestrante também do Fórum Global de Liderança, que está na sua 3ª edição. Você que está nos assistindo, não saia daí, voltamos em 1 minuto. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Qual é a única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009? Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. A TOTUS está ao lado de quem faz o Brasil crescer. 50 das 100 maiores construtoras do nosso país contam com nossos softwares. Assim como contribuímos com a gestão de milhares de pequenas, médias e grandes empresas. Acredite no Brasil. A TOTUS acredita na sua empresa. Ligue 0800 70 98 100 ou acesse totus.com. TOTUS, igual, sendo sempre diferente. TOTUS.
programa Gestão Eficaz está sorteando o livro escrito pelo professor Achille Júnior, o livro Marketing Político e Eleitoral, uma analogia entre o mundo corporativo e a política. Se você quiser concorrer ao sorteio deste livro, mande um e-mail para nós. Nosso e-mail é gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Em breve, nós divulgaremos o nome do ganhador. Estou de volta com Christian Barbosa. Estamos falando hoje sobre produtividade para líderes. Christian, pesquisas afirmam que a falta de foco pode ser prejudicial, pode trazer custos para as empresas. Quais são os custos hoje? Qual é o preço dessa conta? Bem, uma pesquisa que saiu há 2 semanas mostrou que nos Estados Unidos a falta de foco chega a custar 650 bilhões de dólares para as empresas. Olha o tamanho do desperdício que a gente está falando. Então, a cada 10 horas de trabalho, 6 mais ou menos são produtivas, as 4 são desperdiçadas. Multiplica isso pelo valor hora dos seus profissionais e vai ver o desperdício de tempo. Ou seja, e-mail em excesso, interrupções desnecessárias, telefonemas que não tem nada a ver, reuniões demais, tudo isso custa muito caro para a empresa. E se o líder não enxergar que ele precisa tentar blindar a equipe contra essas coisas, criar padrões na empresa, utilizar tecnologia para publicar informações, evitar aquela coisa de toda hora ter interrompido, ele não vai conseguir manter a produtividade no time. Então hoje existem várias soluções alternativas tecnológicas para evitar interrupções, senão vai perder muito tempo à toa. E um sinal claro disso é a hora extra. Se a sua empresa está fazendo hora extra demais, é um sintoma da falta de foco. Por que as pessoas fazem hora extra? Porque elas preferem ficar depois do expediente, onde ninguém interrompe, onde não tem telefone tocando, ninguém está enchendo o saco, para conseguir trabalhar e produzir. Então a empresa que está tendo hora extra demais, dá uma olhada se não é a questão da falta de foco durante o horário de expediente. Então cuidado com isso, dá uma atenção especial aí, porque senão custa caro. E as pessoas acabam levando, às vezes, trabalho para casa por esse mesmo motivo, né? Sem dúvida, prejudicam a vida familiar, né? Então, realmente é bem questionável hoje o que a gente está fazendo nas empresas. Christian, você falou muito sobre a tecnologia, o uso da tecnologia. Qual é o papel, a importância hoje das redes sociais para um líder? Como o líder deve lidar com essa tecnologia? Acho interessante que hoje todo mundo fala, Facebook, Twitter, tal, vamos cortar. E não tem que cortar nada. A rede social hoje, ela faz parte da vida de um ser humano como o celular faz parte da nossa vida. Eu lembro quando o celular saiu, que as pessoas falavam, não, quem vai querer um celular toda hora na sua cintura para alguém te achar a todo momento? E hoje é inevitável, tem gente que tem 2, 3 celulares. A rede social é a mesma coisa, ninguém consegue mais ficar longe hoje, é parte integrante do ser humano. Então você como líder tem que entender isso e valorizar isso nas pessoas. Então não é cortar, não, aqui na empresa não pode ter rede social. É errado, atitude errada. O que você faz? Dê liberdade de forma monitorada. Como assim? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um horário de expediente, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, o horário típico aí, na maioria das empresas. Então, o que você faz? Libera a internet para redes sociais, das 7 às 8, por exemplo, no horário do almoço, depois do expediente. O que você está fazendo? Você está dando a liberdade para as pessoas, durante aquele horário que eles não estão fazendo nada mesmo produtivo para a companhia, acessar um e-mail, ver um e-mail pessoal, ver um Facebook, twittar alguma coisa. É legal isso. Eu hoje falo para as empresas até liberarem isso, porque quando a gente libera, claro que de forma monitorada, que senão as pessoas abusam, a coisa flui normal, ajuda a empresa a ser mais produtiva, ajuda a pessoa a ter mais equilíbrio, porque às vezes ela fica preocupada, quer ver alguma coisa na rede social. Então deixa, libera. Eu acho que a gente tem que entender que rede social hoje ajuda a empresa a ganharem dinheiro, pessoas a terem mais equilíbrio e a ter mais harmonia dentro do grupo. Não é para proibir, não. Tem que ser bem aproveitado, né? Libere com responsabilidade, essa é a chave. Boa dica. Christian, como se dá hoje a relação, conflito de gerações, né, que sempre existiu, tem existido entre a geração X e agora a geração Y, pensando em termos de produtividade, como está essa relação? Legal, isso porque está na moda falar desse assunto, né? E na verdade, o X e o Y não tem grandes diferenças assim. Eu acho que o Y hoje vai virar o X amanhã. Surgirá outra para substituir o Y. Então assim, o conflito de geração X e Y, ele é insignificante, perto do que a gente vai ver da geração Z que está vindo aí.
Porque a geração Y ainda gosta de usar um caderno para anotar coisas, ainda gosta de usar às vezes uma agenda. A geração Z não. A geração Z são as crianças que vão nascer que já nasceram, né, a partir de 2000 e que usam a tecnologia como parte do seu dia a dia, não gostam de anotar nada. Aí a gente vai ver conflito. Hoje não, você tem que aprender a lidar, saber que a geração Y gosta de qualidade de vida, gosta de realização de sonhos, gosta de crescer rápido na empresa. Então aquela coisa de carreira, aqui você pode fazer uma carreira em 30 anos, esquece, é muito tempo para o Y. O Y quer ser diretor com 5 anos de empresa. Então assim, como que a sua empresa vai lidar com esses novos profissionais? Tá aí o desafio do líder, de liberdade, de liderança para esse pessoal também, e espontaneidade e qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, acho que são caminhos para ajudar a minimizar esse conflito de gerações. E aproveitar o potencial de todos, né? Sem dúvida. Christian, muito obrigada pela presença hoje, obrigada por estar conosco aqui no programa, você que foi palestrante no Fórum Global de Liderança e aproveitou para dar um tempinho para nós aqui no programa. Obrigado a você, obrigado à estação pelo convite. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que a gente não pode dar mais dias à nossa vida, porque isso só cabe a Deus, mas a gente tem o dever de dar muito mais vida aos nossos dias. E para isso a gente precisa usar o nosso tempo com sabedoria. Espero que usem o de vocês bem. Certamente, eu também espero. Aproveitar para mostrar os livros do Christian, Estou em Reunião, escrito pelo Christian, e também escrito em parceria com o Gustavo Cerbasi, Mais Tempo, Mais Dinheiro. São duas ótimas sugestões de leitura. Você que está nos assistindo, procure os livros do Christian, certamente você vai gostar muito, são excelentes livros. Obrigada, Christian, mais uma vez. Obrigado a você. Você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia, mas infelizmente o programa Gestão Eficaz de hoje está chegando ao fim. Nós voltamos na semana que vem com outras entrevistas imperdíveis. Até o próximo programa.